Olá, meus amigos. Olá, minhas amigas. No finalzinho do ano, aí na virada do ano, eu fiz um pequeno vídeo em que eu perguntava o que esperar, né, do novo governo. Infelizmente, aquela profecia que eu fiz ali não demorou muito a se realizar. Uma, eu dizia na ocasião que o governo seria pior. Pior não apenas para uma parcela da população, pior para todo o Brasil. E hoje nós acordamos, né, com uma MP já assinada, transferindo a FUNAI, tirando a FUNAI da jogada. A FUNAI, que é uma instituição que tem 40 anos, né, que foi criada também pelo regime militar nos anos 60, exatamente no ano de 1967, com o objetivo idêntico ao que se tem hoje. Se dizia que a FUNAI viria a integrar, né, fazer a integração do indígena, do índio, com a sociedade brasileira. Era assim o jeito dos militares dizerem que era a hora do índio virar brasileiro. E naquele momento era impossível eles imaginarem que era possível ser, né, permanecer indígena e ser brasileiro ao mesmo tempo. Na cabeça dos inteligentes daquela época, dos intelectuais daquela época, que os militares, que uma pessoa poderia continuar sendo indígena e ser brasileiro ao mesmo tempo. Essa história da civilização, né? Da integração, que eu já falei reiteradas vezes aqui em vídeos, mostrando que essa premissa, né? Essa premissa da civilização é um erro, né, que vem sendo repetido à exaustão e, é claro, com uma clara intenção, né, de acabar, né, com a presença indígena, que é uma presença muito importante para o Brasil, porque é uma presença que garante, que protege o ambiente que é de todos os brasileiros. Hoje nós acordamos já com uma medida provisória dizendo justamente que a FUNAI, essa instituição que entre uns e outros ela é sempre criticada, né? Às vezes pelos indígenas mesmo, às vezes pelos amigos dos indígenas, pelos parceiros, pelos colaboradores e às vezes até pelos próprios funcionários da FUNAI. E, por outro lado, algumas vezes ela é também defendida como necessária, né? Essa FUNAI está sendo retirada delas todo o seu protagonismo. Porque cabia à FUNAI, então, fazer demarcação da terra, reconhecimento da terra. E isso passa, pasmem vocês, essa atribuição de reconhecer, né, de demarcar terra, de fazer laudos periciais, né, sobre os territórios que são demandados, passa para o Ministério da Agricultura e vai ficar nas mãos daquela ministra atual, né, que já foi considerada a musa do veneno, aquela deputada federal que fez passar aí um projeto para a liberação do agrotóxico, né, para ser utilizado na nossa agricultura. Pois bem, a FUNAI acaba, portanto, de passar para para esse ministério. Sai uma primeira especulação é que ela iria lá para as mãos da pastora, né? Portanto, saiu do ruim e foi para o péssimo, se podemos dizer. Né? A especulação que se concretizou agora é de que efetivamente passa para as mãos da musa do veneno, ao invés da pastora que vai ficar na parte dos direitos humanos, mulheres
e etc. e tal. Ou seja, nós estamos mesmo muito mal, né? Essa que é a verdade. Os povos indígenas vão ter que se organizar, os defensores do meio ambiente vão ter que se organizar, a sociedade civil, portanto, vai ter que se organizar ainda mais para fazer frente, né, a isso que se aproxima. Se no primeiro dia, né, primeiro dia efetivo de mandato, as coisas já estão assim, imagine o que vai acontecer nesses primeiros 100 dias, que é normalmente o prazo que se dá para que um governo se mostre um pouco os caminhos, né, para onde vai caminhar. Portanto, aquela profecia, que eu não gosto muito dessa palavra, mas que eu usei, né, esse termo, não ser o profeta do caos, não ser o profeta do apocalipse, mas parece que essa minha fala ela está se concretizando imediatamente após a posse, né, do atual governo. Então, nós teremos que nos armar de muita força, né, de muita luta, teremos que nos cercar, né, dos nossos companheiros de luta, aqueles que efetivamente estão ao nosso lado, né, lutar para que a FUNAI ela tenha agora, quem sabe, resgate, né, a sua vocação inicial, inclusive de proteção dos direitos indígenas que efetivamente agora estão sendo ameaçados mesmo, de verdade. Então, eu gostaria que a gente estivesse assim muito a par, né, e com muita atenção a tudo isso, porque vai explodir sim uma série de eventos, uma série de novas notícias que irão nos dar a dimensão do que irá acontecer daqui para frente. É claro, isso nos preocupa, né? Um dos nossos amigos aqui de canal, que eu não vou dizer nome até para guardar, né, a pessoa, obviamente, né, ficou muito desesperada, eu diria, com essa notícia, e pediu para eu falar um pouco sobre o papel da FUNAI, se ela de fato ajuda os povos indígenas, sempre ajudou. Tá? Mas eu só queria lembrar para vocês que a FUNAI é cria dos militares em 67, isso já falei, e que ela foi criada com uma função específica de integrar o indígena à sociedade, que é o mesmo discurso, repito, que está sendo feito pelo atual presidente, né, desde a época de campanha, de que o índio precisa ser integrado à sociedade brasileira, porque ele está sob um território muito rico, esse território tem que ser utilizado, tem que ser explorado, e que os índios eles precisam se tornar mão de obra para que para que o crescimento, o desenvolvimento apareça, né? A FUNAI cumpriu esse papel durante muito tempo, mas foi um papel também que foi enfraquecido, eu diria, pela Constituição de 88, porque naquele momento o Brasil, através de seus representantes, garantiu que os indígenas já não estavam mais, já não precisavam mais deixar de ser indígenas para serem brasileiros. Isso é muito importante a gente lembrar, né? A Constituição garantiu o nosso direito, o direito de ser. De repente, vem um governo meio atrapalhado, né? E que vai tentar desconstruir o que é direito. Espero que muitos dos amigos que escutem, que vejam esse vídeo e que de alguma forma acreditam que esse governo vai dar certo, que o país daqui para frente vai dar certo, eu espero que vocês tenham razão. Mas eu espero que vocês estejam pensando no país como diversidade,
né, com a presença da nossa diversidade, com os direitos de fato garantidos para todos os brasileiros. Se assim não for, então vocês também foram derrotados. Derrotados para quem? Derrotados para o sistema capitalista, né, pelo sistema que foi criando o mito do desenvolvimento, né, por um sistema que precisa destruir as populações tradicionais para que ela abocane toda a riqueza que existe no solo e no subsolo. E eu quero lembrar para todos vocês que a terra nunca foi indígena. A terra sempre foi do povo brasileiro. Os indígenas são apenas os guardiões originários dessa terra. Com isso, quero dizer que os indígenas ganharam, receberam o direito de permanecerem sobre essa terra, né? E é um direito que está além de uma lei específica, né? É um direito por antiguidade, né? Que a Constituição garantiu. E eu espero que os nossos advogados aí, né, nossos juristas, eles consigam reverter essa ideia maluca, né, que é de entregar, aí sim entregar para os estrangeiros, porque o discurso é de que existem ONGs interessadas na Amazônia e tal. Sempre disseram isso, nunca provaram, né? Não existe absolutamente nenhuma evidência de que tenham ONGs que estejam saqueando as terras indígenas. ONGs que eu digo, ONGs efetivas, né? Efetivamente estabelecidas. O que sempre existiu foram, sim, pesquisadores de estrangeiros transvestidos de pastores, de pastoras, para fazer reconhecimento das riquezas minerais que existiam em terra indígena, isso sim comprovado, né? E que foram, na verdade, foram deixados, entraram em terra indígena graças ao apoio do próprio governo brasileiro, né? O governo brasileiro é que dá autorização, porque vocês sabem que os indígenas, justamente por serem, digamos, estarem sob a tutela do Estado, quem autoriza a entrada dos indígenas para qualquer coisa, seja para pesquisa universitária, científica, seja para pesquisas minerais e outras pesquisas, seja para frequentar terras indígenas através de uma igreja ou de uma organização, tudo isso passa pelo governo. Quem autoriza é o governo, portanto, não são os indígenas que estão mais preocupados com isso. Na verdade, o governo deveria estar mais preocupado com isso. E eu sempre defendi de que, por nós sermos um Estado laico, né, e o indígena ser uma responsabilidade do Estado, né, qualquer igreja dentro de terra indígena estavam cometendo um crime contra essa própria Constituição, né, com essa própria vocação do Estado brasileiro de proteger os povos indígenas. Portanto, pessoal, né, tem muitos indígenas que gostam da FUNAI e que precisam da FUNAI, e precisam justamente porque são muitos grupos que vivem quase no isolamento. Tem os grupos isolados, mas tem aqueles que são menos isolados, mas que dependem muito da proteção estatal. Tem aqueles que estão muito mais próximo das cidades e mesmo não tendo, necessitando tanto da proteção estatal, precisam efetivamente dessa assistência do Estado, né? Portanto, tem necessidade sim de ter esse órgão, que não precisa ser um órgão tutor, porque eu acho que ser tutor já passou do tempo, né? Mas que sejam, sobretudo, um órgão fiscalizador,
um órgão que esteja junto com as populações indígenas, que possam prestar assistência, né? Assistência de saúde, assistência de educação, a proteção da terra. A FUNAI foi tudo isso. Ao longo do tempo ela foi passando por várias mudanças e com as mudanças de governo nos últimos 30 anos, ela foi aprimorando também seus métodos de cuidar dos povos indígenas. Sim, a FUNAI é necessária. Se não é necessária para todos os grupos indígenas, justamente porque já estão mais em contato com a sociedade brasileira, ela é super necessária para aqueles grupos que não estão tão próximos da cidade, que estão mais isolados. E há muitos ainda nesse estado, né? Então, a meu ver, assim, essa tomada de atitude do governo atual mostra justamente que nós vamos entrar em momentos muito difíceis, porque nós vamos ter que mostrar, né? Mostrar que nós temos direitos, somos cidadãos de direitos. E isso o Estado brasileiro vai ter que aceitar, né? E vai ter que dialogar com a gente. Diálogo que eu acho que não deve acontecer com muita facilidade, sabe? Acho que a coisa vai ser um pouco mais autoritária do que a gente gostaria, do que prega a nossa democracia, prega a nossa república. Tem muita gente aí que fica falando, né, que fica aplaudindo esse tipo de atitude, porque acha que efetivamente os indígenas são um empecilho para o crescimento da sociedade brasileira. Mas quem normalmente pensa assim não sabe nada. Ou porque é inocente demais e não entende o histórico das populações indígenas, ou porque tem interesse, né, nessas terras. Então tem sempre esses dois grupos. Tem o grupo dos ingênuos, que vai pelo discurso, o discurso dessa minoria, que, aliás, normalmente esses ingênuos são os que elegem esses mandatários, né? Porque vendem seus votos. Vendem seus votos, sejam financeiramente, por dinheiro, recursos, ou vendem seus votos porque acreditam nas falácias, né? Acreditam nas palavras doces, bonitas, que saem, às vezes, da boca dessas pessoas. Então, estamos aqui, continuamos na resistência e continue assistindo os nossos vídeos, as nossas postagens, dê seu like, se inscreva no nosso canal. O canal está crescendo, né? Cada dia pessoas mais se inscrevem e eu fico muito honrado com isso. E vamos torcer para que esse ano coisas boas aconteçam, né? Que não sejam tudo tão ruim assim. Tá? Eu queria lembrar para vocês, mais uma vez, que eu torço muito pelo Brasil. Que eu quero que esse país seja muito, muito, muito feliz. Né? Que seja um país que realmente tenha um grande caminho. Né? Que esse caminho possa se realizar imediatamente, agora, no presente. Né? Que seja com esse governo, mas que sejamos todos os brasileiros contemplados, né, com essa felicidade. Uns não podem ficar se sacrificando pela felicidade dos outros, né, e ninguém pode ser feliz se alguém é infeliz. Né? A gente tem que realmente se agarrar uns aos outros, né? Agarrar uns nas mãos dos outros. Ninguém solta a mão de ninguém. Só assim eu entendo um país feliz, só assim eu entendo um país realizado, só assim eu entendo a nossa brasilidade. Ok? Um abraço, fique com a gente. Logo, logo eu estou por aqui de novo. Você gostou desse vídeo? Gostou de verdade dele? Então, deixa aí seu like, se inscreva em nosso vídeo, compartilhe, faça seu comentário, diga aos seus amigos o que você achou,
não é? E vamos difundir ainda mais essas ideias para que mais pessoas possam ter acesso a um conhecimento novo, diferente, né? E que permita a gente se tornar cada vez mais humanos. Um abraço, até a próxima.